A discussão sobre política e sociedade nos possibilita compreender que estes conceitos são duas dimensões da vida humana e que são intrínsecas e que nos levam a relacionar para viver e conviver em sociedade. Implica que se relacionar politicamente com as outras pessoas, com outros grupos e com outras instituições. Afinal, a vida em sociedade exige relações políticas e, assim, podemos compreender que adensar os conceitos sobre política e sociedade são fundamentais para situar o debate sobre democracia, participação social e representatividade. Colocar a centralidade da discussão sobre política e sociedade é fundamental para desconstruir que a política é algo distante do nosso cotidiano e compreender que ela move as nossas vidas e em todos os sentidos. Geralmente, habituamos a falar que política institucional, política partidária ou mesmo sobre o Estado como algo muito distante de nós, do nosso cotidiano, mesmo sabendo que tudo isso faz parte, em última instância, da sociedade. Também é comum pensarmos que somente em sociedades com Estado bem estabelecido como organização social a política estaria presente. É nesse bojo que nosso componente política e sociedade tem o propósito de suscitar uma reflexão com vista a sanar as dúvidas ou equívocos em relação ao que pensamos sobre política. Para tanto, devemos considerar que a política faz muito mais parte da nossa vida do que podemos imaginar. E conceber que a política não é um privilégio de nenhuma sociedade específica e que toda forma de organização social também é, em última análise, uma organização política. Nessa direção, devemos conceber o termo política como o exercício de alguma forma de poder e, naturalmente, as múltiplas consequências desse exercício. Portanto, requer compreender que o poder é exercido e se reveste de grande complexidade, mesmo que às vezes não aparente à primeira vista. Por exemplo, se o governo decreta um novo imposto, a criação desse novo imposto implica pensar que esse decreto constitui, obviamente, um ato de poder, ou seja, um ato político, o qual é precedido de uma forma variável, conforme o caso, por uma série de outros atos que se tornam parte de diversos detentores de alguma espécie de poder, tais como governantes, técnicos, assessores, grupos de interesses e indivíduos ou entidades influentes e assim por diante. Assim como implica pensar que se desencadeia uma inter-relação em a fonte do poder, a que criou e implantou o imposto, e os submetidos a esse poder, os que direta ou indiretamente são afetados pelo imposto. E, consequentemente, esse aumento irá impactar nossas vidas. Para falar de Estado, torna-se essencial compreender que a formação da noção de Estado, e aí do Estado moderno, ocorreu como resultado de um processo histórico que coincide também com a formação da própria modernidade. Nesse processo, o pensamento filosófico e político colaborou muito, fornecendo explicações sobre o funcionamento do Estado, bem como sugerindo como deve ser a função do Estado diante do papel de organizar a sociedade. Assim, o contratualismo, corrente do pensamento dos séculos 17 e 18, que é constituída pela ideia de que o Estado, como fruto de um contrato ou pacto social, tem o seu protagonismo, sendo seus principais expoentes os ingleses Thomas Robinson, John Locke, bem como o iluminista Jean-Jacques Rousseau. Ainda sobre o Estado, como uma organização social criada para organizar a sociedade, portanto, como uma grande presença em nossa vida social cotidiana, é preciso entender a partir da sociologia também. Os três pensadores clássicos da sociologia, Marx, Durkheim e Weber, nos fornecem explicações sobre o Estado, que ficaram conhecidos como conceitos sociológicos do Estado. Os estudos sobre o Estado nos possibilitam ampliar sua visão e não compreender o Estado apenas para atender os interesses da classe dominante. Nessa perspectiva, Dalmo Dallari destaca que para a compreensão da história e principalmente da função do Estado, é preciso entender que há pelo menos três posições teóricas fundamentais, a saber, o Estado, assim como a própria sociedade, existiu sempre, ou pelo menos o seu germe, a organização social dotada de poder e com autoridade para determinar o comportamento de todo o grupo onipresente.
A segunda, nem sempre existiu foi constituído para atender às necessidades ou conveniência dos grupos sociais, o chamado contrato social. E o terceiro, o conceito de Estado é histórico concreto, e só surge quando nasce a ideia e prática de soberania, que ocorreu somente no século XVII. Ao longo da história do pensamento político, muito se debateu em torno dessas questões. É preciso entender que o Estado nasce da fragmentação do sistema feudal, com suas crises, e com o sistema capitalista, fruto de um processo de 3 séculos para se estabelecer o Estado moderno, como uma forma de ordenamento jurídico que nasce da concentração do poder e evolui, firmando e expandindo seu domínio, passando do absolutismo à globalização e provocando um modo contínuo de transformação nos espaços representativos públicos e cotidianos. A instituição estatal surge como um projeto de unificação de várias nações em torno, não mais apenas de disputas bélicas, mas em torno de disputas comerciais no bojo da ampliação de rotas marítimas. Diferentemente da forma antiga de Estado, há uma forte necessidade de centralização política, administrativa, jurídica, econômica, em torno do projeto de nação unificada, e cujo imaginário de grupo é constituído por meio de um mito originário. Tal projeto coloca o indivíduo como centro da participação política, por meio da separação das esferas públicas e privadas, Estado e sociedade civil. Acrescenta a este debate as causas determinantes para o aparecimento, como a origem familiar, a origem em atos de força, a origem em causas econômicas e a origem no desenvolvimento interno da sociedade. Tais, há uma orientação que se poderia identificar como uma filosofia do Estado, enfatizando a busca de uma justificativa para o Estado em função dos valores éticos da pessoa humana, acabando por se distanciar exclusivamente da realidade concreta e colocar em plano nitidamente inferior às preocupações da ordem pragmática. Ainda falando sobre Estado, torna-se central discutirmos 2 questões. A primeira é quanto à legitimidade do poder do Estado, isto é, de onde vem o poder e para que ele serve. E a segunda tem relação muito mais do que é o Estado, representa, em termos de organização desse poder, ou seja, o Estado como instituição social que se desenvolveu ao longo do tempo em torno do poder, a despeito da questão da legitimidade. Queremos e precisamos falar sobre legitimidade e função do Estado ao abordarmos os famosos contratualistas Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Depois, não menos importante para o nosso entendimento e de um modo mais científico, abordaremos os conceitos sociológicos do Estado, Emílio Durkheim, Marx Weber e Karl Marx. E aí, retomando a discussão, a gente pode começar com Thomas Hobbes. Por exemplo, Thomas Hobbes acreditava que o Estado, num Estado forte, num Estado absoluto, a sociedade poderia viver mais em paz, já que o ser humano, para Hobbes, seria movido por paixões e liberdade, na qual vivia um estado de natureza. Não seria compatível com uma vida em paz, mas sim numa guerra generalizada. Ao contrário de Hobbes, Locke entendia que justamente essa liberdade presente no estado de natureza e que não poderia ser tolhida. Nasce aí com Locke a ideia do Estado liberal, cuja principal função seria a proteção da propriedade privada. Digamos que a visão sobre o que é ser humano de John Locke seria um pouco mais otimista do que a Thomas Hobbes. Cabe lembrar que ambos os pensadores viveram na Inglaterra cheia de conflitos e mudanças históricas, e que cada um desses filósofos fizeram defesas de modos de Estado que estivessem mais alinhados com suas classes sociais de origem. Hobbes era ligado à nobreza, que vivia o antigo regime em franca decadência, e que ele queria, na verdade, era a sua manutenção. Locke, por sua vez, era ligado à burguesia, uma classe ainda em ascensão, em busca de liberdade, essa em múltiplos sentidos, religiosa, filosófica e produção. Thomas Hobbes compreendia que o Estado deveria ser a instituição fundamental para regular as relações humanas.
dando o caráter de condição natural dos homens, que o impele à busca do atendimento de seus desejos, de qualquer maneira, a qualquer preço, de forma violenta, egoísta, isto é, movido por paixões. Afirmava que os homens não teriam paz alguma da companhia um dos outros quando não existisse um poder capaz de manter a todos em respeito, pois cada um pretende que seu companheiro lhe atribua o mesmo valor que ele atribui a si próprio. Dessa forma, tal situação seria propícia para uma luta de todos contra todos, pelo desejo de reconhecimento, pela busca da preservação da vida e da realização daquilo que o homem, juiz de suas ações, deseja. Deste ponto de vista, surgiu a famosa expressão de Hobbes: o homem é o lobo do homem. John Locke, considerado como o pai do liberalismo, fazia defesa da propriedade como um direito natural dos seres humanos. Afirmava, como ninguém é um bom juiz de si mesmo, o Estado seria necessário para decidir conflitos entre as pessoas, bem como proteger a propriedade privada. A função do Estado é fundamentalmente a proteção da propriedade privada, que para Locke não se restringe aos bens de uma pessoa e contempla a vida e a liberdade. Para este, pensador francês do iluminismo, as pessoas seriam livres antes da existência do Estado. Diferente do pensamento hobbiano, Locke afirmava que os seres humanos, em estado de natureza, não viviam em guerra, tendo uma vida pacífica por sua condição de liberdade e igualdade. Para ele, os indivíduos, ao nascerem, receberam da natureza o direito à vida, à liberdade, aos bens, que tornam possíveis os dois primeiros, isto é, o direito à propriedade. Entretanto, o indivíduo, em estado de natureza, por seus desejos e por sua liberdade, acabaria, entretanto, num litígio, disputa com outros indivíduos. Como cada uma dessas partes defenderia seu próprio interesse, tornou-se necessário a criação de um poder mediador, ao qual todos se submetessem. Sendo assim, o indivíduo abandona o estado de natureza, celebrando o contrato social. Com isso, o Estado deve desempenhar o papel de arbítrio nos conflitos, evitando as injustiças e, consequentemente, a vingança daquele que se sentiu injustiçado, tendo em vista sempre a garantia do direito natural à propriedade. Jean-Jacques Rousseau foi um importante intelectual do século XVIII. Para se pensar a construção de um Estado como organizador da sociedade civil, assim como se conhece hoje. Para Rousseau, o Estado é originário para defender a propriedade privada, fruto da desigualdade. Como não é possível um retorno para o modo de vida anterior à existência do Estado, é preciso pensar na melhor forma de sua existência. Para Rousseau, somente o Estado em que os cidadãos pudessem participar ativamente das decisões, no qual o povo é soberano, o Estado democrático, respectivamente. Ademais, Rousseau afirmava que o homem nasceria bom, mas a sociedade o corromperia. E da mesma forma, o homem nasceria livre, mas por toda parte se encontraria acorrentado por fatores como sua própria vaidade, fruto da corrupção do coração. O indivíduo se tornaria escravo de suas necessidades e daqueles que o rodeiam, e que, em certo sentido, refere-se a uma preocupação constante com o mundo das aparências, do orgulho, da busca por o reconhecimento do Estado. Mesmo assim, acreditava que seria possível se pensar numa sociedade ideal, tendo assim sua ideologia refletida na concepção da Revolução Francesa ao final do século XVIII. Segundo Rousseau, isso seria possível através de um contrato social, por meio do qual prevaleceria a soberania da sociedade, a soberania política da vontade coletiva. Assim, considerava que a busca pelo bem-estar seria o motor das ações humanas e da mesma. Em determinados momentos, o interesse comum poderia fazer o indivíduo contar com a assistência dos seus semelhantes. Por outro lado, em outros momentos, a concorrência faria com que todos desconfiassem de todos. Portanto, defendia que o contrato social poderia definir a questão da igualdade entre todos, do comprometimento entre todos.
Se por um lado a vontade do indivíduo diria o respeito à vontade particular, a vontade do cidadão, daquele que vive em sociedade e tem consciência disso, deveria ser coletiva, deveria haver um interesse do bem comum. Este pensador acreditava que seria preciso instituir a justiça e a paz para submeter igualmente o poderoso e o fraco, buscando a concordância eterna entre as pessoas que viviam em sociedade. Um ponto fundamental em sua obra está na afirmação de que a propriedade privada seria a origem da desigualdade entre os homens, sendo que alguns teriam usurpado os outros. Na formação da sociedade civil, considerava que toda a piedade cai por terra, sendo que desde o momento em que o homem teve necessidade do auxílio do outro, desde que se percebeu que seria útil a um só indivíduo contar com provisões, para dois desaparecerem, a igualdade e a propriedade se introduz. O trabalho se tornou necessário. Apesar da visão de Rousseau conceber elementos centrais, ainda se mantém uma visão reducionista acerca do Estado. E em termos de concepção do Estado no campo sociológico, destacam-se os pensamentos de Marx, Durkheim e Weber. O Estado em Karl Marx é essencialmente classista, ou seja, representante de uma classe social. O caso do Estado moderno da burguesia é justamente a estrutura social da origem, a estrutura do Estado, não inverso, como defendiam os contratualistas. A função do Estado, na teoria marxista, é defender os interesses das classes dominantes, por meio de seus instrumentos de regulação, sistema jurídico e aparato militar e policial. Assim, para Marx, o Estado não é mais que a forma de organização que os burgueses necessariamente adotam, tanto no interior como no exterior, para garantir recíproca de sua propriedade e seus interesses, impedindo que as contradições de classe promovam uma revolução e retirem a burguesia do poder econômico-político. Nessa direção, para Durkheim, o Estado se torna necessário na modernidade, a fim de garantir os interesses individuais. Na sequência, vamos compreender a concepção de Estado de Marx Weber. O Estado, na perspectiva weberiana, é um Estado racional que detém o monopólio do uso legítimo da sua força física dentro do território que controla. O Estado é, para Weber, dotado de legitimidade e dominação legal, contradição que possibilita sua manutenção. O Estado moderno é resultado do desenvolvimento da sociedade capitalista, que, por sua complexidade, exige uma administração racional e burocrática. Em Weber, iremos encontrar a ideia de que o Estado seria uma relação de dominação de homens sobre homens, relação apoiada no uso legítimo da coerção e uso das forças. Esses três autores concebem a discussão do Estado mais restrito. O Estado não deve ser visto apenas como legítimo da reprodução dos interesses da classe dominante e da força coercitiva. Para tanto, temos a concepção do Estado ampliado de Gramsci. E nessa direção, dizer que o Estado, além do aparelho de governo, também implica o aparelho privado de hegemonia, ou a sociedade civil. Estado é o aparelho do governo somado aos aparelhos privados de hegemonia. Assim, com Gramsci, podemos dizer que o Estado constitui os aparelhos privados que são considerados uma diversidade de interesses que ora convergem, ora divergem. Na concepção de Gramsci, Estado ampliado, entende-se a questão da discussão do bloco histórico, entendido como bloco social e político, controlador da estrutura dirigente da sociedade civil. Nesta organicidade econômica dominante no Estado, e a estrutura e a sociedade civil também se submeterão, de algum modo, em maior ou menor grau, às instituições e leis do Estado. Nesse sentido, entendido como a superestrutura jurídica, o Estado ampliado abarca e regula a sociedade civil, isto é, coloca os limites da autonomia política das organizações da sociedade civil, que aceitam agir por dentro da ordem, mesmo quando lutam contra a ordem e até fora da ordem. Esse bloco histórico, mesmo agindo como dirigente da sociedade civil e no Estado, não é capaz de frear o movimento
e o aparecimento de novos focos de insatisfação social, que despontam a cada nova conjuntura. Entretanto, os interesses econômicos, culturais e políticos unificam e fortalecem o bloco histórico, fazendo com que ele crie métodos e técnicas cada vez mais sutis de regulação e controle da sociedade. O Estado, assim como a sociedade civil, não reproduzem apenas a relação dicotômica da coerção-submissão, mas criam uma interação, um mecanismo que está no meio dessa relação, criando ações de concessão e consentimento do bloco histórico aos seus subordinados sociais. E os subordinados criam também ações de luta contra a ordem na sociedade civil. O bloco histórico não é pautado apenas pela convergência e divergência de interesses econômicos e políticos, mas também por afinidades de ordem cultural. O Estado não é uma entidade abstrata, é perpassado o tempo inteiro por ideias, concepções, ações, temporalidades do grupo que participa de suas engrenagens e que deseja criar condições de expansão deste grupo no poder. No Estado ampliado, não apenas os aspectos econômicos e políticos são evidenciados na sua compreensão, mas o aspecto cultural da economia e da política. A permanência dos grupos dominantes no poder passa por uma valorização dos elementos culturais de sua dominação, onde conceitos materializam-se em símbolo e este em ações que lhes favorecem o domínio. E a contribuição de Gramsci e muitos outros autores qualificam os estudos culturais como elemento importante ao entendimento das relações sociais, neste sentido do debate do Estado ampliado, e passa a ter um grande peso. Diante do exposto, é importante compreender essas perspectivas para que se possa situar o debate sobre o Estado democrático e situar a discussão sobre democracia brasileira, a qual é pautada na discussão sobre a representação política, e assim diferenciar o sistema majoritário de representação do sistema proporcional de representação. Compreender como a democracia participativa complementa a democracia representativa no Brasil contemporâneo. Compreender como as características do nosso passado político convivem com as conquistas democráticas e compreender o processo de consolidação dos direitos de cidadania no país. Nesse sentido, no Brasil, assim como em todas as democracias representativas, a representação é baseada nas seguintes regras: o sufrágio universal, onde todo cidadão tem direito de eleger e ser eleito, independente do sexo, da raça, da linguagem, da rede, da propriedade, classe social, da religião ou convicção política. O sufrágio igual, que impõe peso igual para o voto de todo eleitor, e cada eleitor tem apenas um voto, independente da sua condição social, educação sexual, raça ou qualquer outra diferença natural ou social. E o sufrágio secreto, que garante o sigilo da escolha do eleitor, protegendo de pressões externas e permitindo que o seu voto expresse apenas a sua vontade. No Brasil, essas três regras básicas só passaram a existir a partir da legislação eleitoral estabelecida em 1932, em que o sistema eleitoral no Brasil, tanto ao formato das eleições no Brasil, existe uma combinação de pleitos regidos pelo princípio majoritário e pleitos regidos pelo sistema proporcional. Considerando essas questões, podemos destacar duas questões centrais para o debate. A primeira questão se refere à abertura dos regimes políticos, à participação popular na seleção dos governantes. De acordo com esse critério, podemos classificar todos os regimes políticos em abertos ou fechados, democráticos ou não democráticos, ou democráticos ou autocráticos. O segundo aspecto diz respeito à esfera da liberdade, assegurada nos governos, nos diferentes regimes. Essa liberdade depende, sobretudo, da existência de limites constitucionais e institucionais do exercício do poder dos governantes sobre os governados. Daí a importância de compreender como se configuram os regimes políticos e as suas contradições, relacionando os graus de participação e de liberdade em cada um deles. Tais questões são essenciais para situar o debate da democracia, representatividade e participação, que iremos aprofundar nos nossos próximos encontros.